Boa noite! Bem-vindos à nossa primeira live de 2020. Boa noite, Vivian. Amiga, sabia que você vinha. Tomei até um banhozinho para te esperar. Boa noite, boa noite. Vamos aí entrando. Também tô com saudade. Vamos mandando convite aí pro pessoal. Vivian, Celso, Fábio Silva, boa noite. Um prazer ter vocês aqui. Pessoal, tenho dito que 2020 é o meu ano, né? E vou reiterar algumas frases desses primeiros dias de 2020. Para 2020 ser o meu ano, eu preciso que 2020 também seja o ano de vocês. Quero todo mundo aqui junto para reprogramar. Demétrio, boa noite. Eu quero de verdade transformar a vida da sua família para que essas crianças dessa nova geração possam transformar o mundo. Obrigada, amiga. Sucesso para nós. Que seja um ano incrível. Que o seu trabalho aí do outro lado do oceano também seja transformador para as crianças e para as famílias que você atende. Simone, boa noite. Diego. Henriara, boa noite. Bem, pessoal, eu fiz alguns questionamentos. É a primeira do ano, Diego. Primeira live do ano. Um prazer ter vocês aqui. Nessa nossa fogueira, quero que o Instagram sirva para isso, né, para nós, para que a gente possa dividir conhecimento, para que vocês possam dividir comigo as dificuldades de vocês e motivar os meus estudos, porque essa é a minha missão. Adriana, Carol, boa noite. Marina, boa noite, que Deus te abençoe, minha filha. Ale, boa noite. Bem, pessoal, ontem eu postei uma imagem que fez muito sentido para mim. Laércio, boa noite. Agostinho, boa noite. Sua consciência é seu grande farol. Um trechinho de uma música que eu amo, do Vanderly. E essa música, voltamos, live para nós, nossa fogueira de volta. A nossa consciência, ela é sim um grande norteador, um grande direcionador para nós. Mas ter consciência apenas, Arthur, boa noite, ter consciência apenas não basta. Então eu tenho dito aqui recorrentemente que é importantíssimo estudar para ser pai e mãe. A gente estuda para tudo na nossa vida, né? Eu não tenho como ser um bom treinador, um bom personal trainer, um bom coach, um bom mecânico, um bom eletricista, se eu não me preparar para isso, se eu não estudar para isso, se eu não tiver experiências nessa área. E no sentido de ser pai e mãe, a gente tem estudo para muitas coisas. A gente tem lá os cursos de gestante que hoje, que bom, né, incluem os pais. Também, né, eram cursos específicos para as mulheres. Então a gente tem a inclusão dos pais como ser participante, e isso é muito importante, a valorização da figura do pai nessa situação, tanto durante a gestação, no parto, né? Conversamos aí nas últimas lives do ano passado sobre uma série de coisas importantes, quando falamos da saúde da mulher, falamos sobre mudança, falamos sobre os planos pro próximo ano,
Falamos também com a Ingrid sobre maternidade e carreira, na escola, em Reara é Verdade. A gente precisa da família como um todo, participando de verdade da vida das crianças para que elas sigam bem. E essa nossa função de guia precisa ser estudada. A gente precisa estudar para isso, mas estudar traz para a gente consciência. É importante? Sim, mas não traz mudança de comportamento. E para quem acompanhou aí os stories, eu fui trazendo algumas questões, porque eu perguntei para as pessoas, né? O fato de ter consciência não muda o comportamento. Então, o que é que vocês têm consciência que deveriam fazer ou que não estão fazendo e que ainda assim não fazem? E eu tive muitas respostas muito interessantes. Olá, boa noite. Cíntia, boa noite. Ina, boa noite. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana que é preparar os ambientes. Nos preparar, né? O nosso cérebro, o nosso pensamento é ambiente para uma série de coisas que vão acontecer na nossa vida. E eu vou começar aqui só para dar uma passada para vocês sobre as respostas que eu recebi, né? Então, as pessoas me disseram que sabem que precisam ter mais paciência. Paciência foi algo que, assim, surreal. Veio, acho que umas 5 ou 6 de ter paciência. Cobranças, né? As nossas expectativas muito altas a respeito dos comportamentos das nossas crianças. E às vezes a gente esquece que eles são crianças, né? Que ainda estão em formação, que tem uma série de coisas que eles ainda não controlam, principalmente seus comportamentos. Se nós, adultos, que temos o nosso sistema de processamento lógico em pleno funcionamento e as crianças ainda em formação, se nós, às vezes, não damos conta de controlar o nosso comportamento, quiçá as crianças. Rose, boa noite. Marta, boa noite. Então, vamos lá. Arriscar, então algumas pessoas disseram que sabem que precisam arriscar algumas coisas e não no sentido de correr riscos, mas de sair da zona de conforto e procurar reforçadores em outras situações. Então isso pode ser um relacionamento que não tá bom, mas que tem medo que faz a gente pensar assim, mas um outro relacionamento pode ser ainda pior. Uma terapia que não tá saindo do lugar e eu vou ter que fazer tudo de novo, contar tudo de novo para um outro terapeuta. Não quero. Então, ter mais coragem. Tive respostas sobre engolir sapos. Elvira, boa noite. Jana, boa noite. Então, talvez ali um controle maior da raiva, de se proteger do outro. Parar com as ameaças, ameaçar as crianças de coisas que não vai fazer, né? Que o cantinho não funciona, eu sei que o cantinho não funciona, mas eu continuo colocando a minha criança no cantinho do pensamento. Sabe do quanto que os rótulos são ruins e ainda assim rotula, você é bagunceiro, desorganizado, enfim. Ainda bato, alguns pais mandaram isso, né? Sei que não devo bater, sei que bater humilha a minha criança, que me coloca numa posição autoritária, não de autoridade, não de guia. Continuo gritando, principalmente em relação ao medo, quando eu percebo que as crianças estão numa situação de risco, mas que muitas vezes o grito não é desnecessário, como a gente já conversou aqui algumas vezes. A criança está em perigo iminente, e aí você diz, para! Ô, fulano! Ok, esse grito ainda está válido, mas às vezes a gente tem aquele grito de chega, desliga o chuveiro, vamos logo, estamos atrasados. E aí sai aquela voz
um pouco mais alta, um pouco mais ríspida, sem respeito, que talvez se fosse direcionado a um adulto não aconteceria. Ser mais positivo, apareceu isso também, eu retomei. Fran, boa noite. Eu redirecionei a pergunta, mas ainda não tive resposta da pessoa que me mandou isso. Então, o que eu entendi é no sentido de ser mais positivo ou de encarar as coisas de maneira mais positiva, os comportamentos das crianças. Pagar o dízimo, essa foi a mais engraçada de todas que apareceu, né? Tenho consciência de que preciso pagar o dízimo na minha igreja, mas ainda assim não pago, ok? E a dificuldade de quando tá sentindo raiva, sair de perto e se controlar primeiro. Tânia, boa noite, prazer ter você aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje de uma coisa muito interessante, que é a plasticidade. E vamos tratar de neurônios espelhos, porque nós somos ambiente para os comportamentos das nossas crianças. Então, deixa eu fixar o tema aqui. Pronto. Maristela, boa noite. Márcia, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso tema. Essa preparação do ambiente interno e externo, aqui nos meus estudos, eu pensei numa coisa muito bacana para trazer para vocês. Vamos a um exemplo, antes de eu começar a responder e falar dessas questões uma a uma aqui com mais detalhe. O nosso cérebro, boa noite, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível chamada plasticidade, que é a possibilidade de mudança, a possibilidade de criação de novos caminhos neurais, de novas rotas, novas formas de funcionamento, né? É claro que quando nós somos adultos e temos algum comportamento automático cristalizado, é muito difícil, é mais difícil de mudar. Mas quando a gente tem consciência e define com clareza aquilo que a gente quer, facilita muito. E essa semana eu recebi o segundo módulo de um curso que eu comprei da Lu Choles, uma das convidadas de live no final do ano passado, que é o planejamento de 2020. Então, a Lu explica nesse módulo a diferença de metas e objetivos, que a gente precisa, que as nossas metas precisam ser mensuráveis, alcançáveis, precisam ter clareza. E é disso que a gente vai falar, de como que a gente pode preparar o nosso ambiente interno para fazer aquilo que a gente quer fazer. Fácil? Não é fácil, mas a gente precisa olhar para as consequências a longo prazo. E eu já vou trazer tudo isso. Vamos ao exemplo. Geralmente, minha pessoa fictícia aqui, chega em casa e a criança ou as crianças estão brincando e tá aquilo tudo espalhado pela casa. Tem peça de Lego na casa inteira, tem carrinho, tem de tudo, tem brinquedo na cozinha. A gente pode encarar isso como uma grande bagunça, a gente pode encarar isso como o desenvolvimento da criança. Situação 1. Eu saio do trabalho,
entro no meu carro e começo a me conectar. Como que a gente se conecta? Antes mesmo da gente chegar no ambiente. Eu tô assim, vou voltar para casa, vai estar aquela bagunça, aquele monte de peça espalhada. Meu marido já vai estar bravo, buscou as crianças na escola e tá aquela confusão, ainda não conseguiu dar banho nas crianças, não conseguiu esquentar o jantar. Minha situação. E eu já tô lá indo para casa, dirigindo, me conectando com tudo isso. Nossos neurônios espelho fazem com que a gente já comece a sentir todo aquele desconforto que a gente já sabe que vai sentir quando chegar em casa. Por quê? Porque temos capacidade empática, então de nos colocar naquela situação e também já vivenciamos aquela situação. Então a gente tem empatia e experiência. Eu já sei como é que vai ser. Eu já sei que eu vou ficar bravo. Então eu já vou ficando. E aí, como é que essa pessoa chega em casa, gente? Essa pessoa chega receptiva, alegre, tranquila? Ou essa pessoa chega bombardeada de cortisol no sangue, com aquela cara de puta merda, que porcaria, tudo de novo, vai ser um saco. E aí eu não tô criticando, gente, que às vezes isso pode acontecer com todos nós, e eu acredito sim que aconteça com todo mundo. Depois de um dia cansativo de trabalho, e a gente sabe que vai ter coisas, né? Vão haver coisas desconfortáveis na nossa casa. Mas será que isso é tudo? Às vezes é. Às vezes realmente é muito desconfortável. Às vezes a gente tem crianças que precisam de muito espaço e que realmente tomam conta do ambiente, espalha brinquedo casa fora. Tudo isso depende também de como a gente conduziu as coisas, mas vamos continuar nessa situação fictícia. Voltamos à mesma situação. Eu sei que eu vou chegar em casa, vai ter brinquedo espalhado pela casa toda. Pode ser que meu marido esteja bravo, pegou as crianças na escola e não conseguiu ainda dar o banho, blá, blá, blá. Mesma situação. E aí eu entro no meu carro, sabendo de tudo isso, sabendo que essa situação às vezes me deixa muito nervosa. Mas eu vou me conectar e eu vou pensar, maravilha. Minhas crianças estão saudáveis, brincam pra caramba. Eu vou voltar pra casa e vai estar aquela bagunça. Aquele monte de brinquedo espalhado. Meu marido já pegou as crianças na escola. Eu não vou ter que fazer essa tarefa. Bem, a sala deve estar cheia de brinquedo, com minhas crianças num potencial criativo imenso. Já devem ter construído 1 milhão de naves e aviões e como é que é a última do Joaquim? Um navio pirata que se transforma numa nave. Tô usando o Lego aqui porque esse é o momento da minha vida, tá, gente? Então a sala tá cheia de Lego espalhado. Eu preciso ter cuidado quando eu chegar em casa para eu não pisar em nenhuma peça de Lego, porque já pisaram em peça de Lego? Dói profundamente. Então eu preciso ter cuidado para não pisar, eu preciso lembrar do risco que a gente corre com essas pecinhas, fora que elas podem sumir e elas são necessárias, né? Depois a gente precisa montar ali alguma coisa. Então eu vou me conectando com essa realidade que não precisa ser o fim do mundo. Essa realidade é real, tem mesmo muito brinquedo espalhado, mas eu tô me conectando com o amor. Eu não tô me conectando com a raiva. E a gente pode fazer isso, nós temos essa capacidade. E aí então eu vou me conectando. E aí eu penso claramente no que eu quero fazer, na conexão que eu quero estabelecer. E aí então eu vou conectar o meu coração. Eu vou me sentar
eu vou ver o que ele criou. Eu vou ouvir sobre as criações dele. Eu vou questionar sobre as criações. Ah, é? Como é que esse navio vira uma nave? Voa? Não voa? Ah, mas também pode ser um submarino, já pensou nisso? E então eu vou me conectando com essa criança quando eu chegar. E eu sei, quem sabe eu posso criar alguma coisa também. Já brincaram de Lego? Já montaram Lego com as crianças? Com os filhos, ou com os alunos, com os sobrinhos, com o filho da vizinha, enfim. Quando a gente faz esse tipo de conexão, pessoal, a gente vai aumentando a quantidade do hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Não precisa gravar isso. Lembra que quando você se conecta com coisas boas, você se sente melhor. Eu não estou falando precisamente da questão de aquilo que eu penso acontece. Não é muito isso, né? Não é eu pensar, eu vou ficar rica aqui sentada nessa cadeira, que é muito provável que isso não aconteça. Mas quais são as coisas com clareza que eu posso fazer? Quando já o fato de não fazer associações negativas já ajudam pra caramba. Então eu vou ter muito mais serotonina disponível, menos cortisol, porque eu estou me conectando com aquele ser que eu amo, com aquela casa que eu me sinto bem. E eu vou fazer as conexões mais positivas que eu puder fazer ali. E pensar com clareza em como eu quero agir com os meus filhos. Porque se a gente chega com muita raiva de toda aquela situação que a gente já sabe que vai encontrar, a possibilidade de que a gente se conecte com o amor é muito pequena. Né? A gente aumenta as possibilidades de se conectar com a raiva e já chegar armado, se protegendo. Ai, pai, olha o que eu fiz uma nave. Ai, tá, olha só, tô estressado no meu trabalho, eu fiz um monte de coisa hoje, calma lá, deixa eu tomar um banho primeiro. Se a gente se conecta primeiro, dá para a criança aquilo que ela deseja. A possibilidade de que a gente tenha dela compreensão é muito maior. Muito mesmo. E eu quero que vocês que estão aqui nessa live agora ou que vão assistir essa live depois, que experimentem isso. E não é assim experimentar um dia e pronto. Mesmo porque as nossas crianças também se preparam. E se elas preparam o ambiente interno para, tá na hora da mamãe chegar. Ela vai brigar porque o meu Lego tá espalhado, eu vou ter que juntar isso tudo na marra porque ela tá brigando. E aí então, quando a gente se conecta, a gente tem muito mais possibilidade de ser escutado. E a gente pode dizer para a criança coisas do tipo: você já pisou no Lego? Você sabe o quanto que dói pisar no Lego? E se essa peça sumir? Será que a gente não poderia deixar todas elas assim, mais no cantinho ou em cima da mesa? Precisamos juntar essas peças todas que estão em cima da mesa para a gente jantar. Vamos juntar? Eu pego as vermelhas, você pega as azuis. Né? Se forem crianças que são mais energéticas, elas vão se sentir muito motivadas com essa competição. E aqui eu posso dar exemplos claros para algumas pessoas que estão aqui na live, que conhecem as minhas crianças, sabem que eu tenho um menino mais velho, de 5 anos, com um temperamento assim, bem brando. Aquela criança obediente, sabe? Que costuma cumprir sem muita resistência aquilo que a gente pede. E eu tenho um outro que acabou de fazer 3 anos, que é um menino muito forte, tem uma vontade gigante.
E para conduzir é bem mais complicado. Então, se eu disser assim, junta agora, tá na hora de jantar, eu vou comprar a guerra, a briga do século. Mas se a gente faz um desafio e diz assim, eu cato mais peças do que você, rapaz. Aí você entra numa competição e é provável que ele ganhe, porque ele vai fazer para ganhar. Até disputa até quem vai fazer xixi primeiro. E funciona, e é alegre, né? Não é uma questão assim de briga. Quem vai chegar primeiro no banheiro? Pouco importa quem vai chegar primeiro. O importante é que a criança faça a necessidade dela sem resistência. E às vezes, para nós pais, por conta de toda a experiência, de todas as coisas que a gente já escutou, de todos os olhares que a gente precisa sentir, né? Aqui é tudo na base do desafio. Também funciona. Pois é, então, Maristela, esse desafio funciona muito bem para essas crianças que têm um temperamento mais forte, aquelas crianças que são mais resistentes, né? Que elas não vão acatar simplesmente uma ordem. E existe uma coisa muito interessante para a gente pensar sobre esse desafio das crianças, que é assim, ó. Quando adultos, esses comportamentos ajudam ou atrapalham? Se mal direcionados, serão terríveis. Aquelas crianças que vão ser expulsas da escola, que vai ser colocado para fora de sala, que vai bater no colega, que vai xingar o vizinho, porque tem uma vontade muito forte. Mas se bem direcionadas, se elas conseguirem, se nós conseguirmos guiar e ensinar para essas crianças que essa força, essa vontade que elas têm pode ser importante para muitas coisas, são crianças que já têm ali um perfil nato de liderança, então elas mobilizam o parquinho, elas dão jeito das pessoas fazerem as coisas e nem sempre são rudes. Às vezes são muito carinhosas e conquistadoras, espertas, né? E se essas crianças não fazem isso para passar por cima do outro, para maltratar o outro, para humilhar o outro, gente, esse não é o comportamento que todas as organizações hoje querem. Não é o perfil proativo daquele cara que pega e faz e realiza e pega aquela pilha de trabalho para fazer e não para enquanto não termina. Não é isso que as organizações querem. As crianças precisam entender que esse comportamento bem direcionado é muito benéfico. Como as crianças que são de um temperamento mais brando, que têm uma vontade mais fraca, vamos dizer assim, a gente precisa ter mais atenção a elas, a gente precisa escutar mais, olhar com mais carinho para os desejos dessas crianças, para que elas entendam que o desejo delas faz sentido, de que tem alguém olhando para esses desejos, de que tem alguém valorizando aquilo que elas querem. Isso é muito importante da gente observar. Então, voltando a falar sobre o ambiente que a gente prepara, vamos lá. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos ver se vai dar para ver aqui atrás. Deixa eu ver. Eu coloquei ali a equação do comportamento que eu já mostrei aqui em outras situações. O S é aquela situação antecedente, né? É o que está acontecendo. O R é o nosso comportamento e o C são as consequências de curto, médio e longo prazo. Essa equação, gente, ela é um recorte, né, dos comportamentos de maneira geral. É um recorte didático, né? Toda vez que eu tenho uma situação e eu me comporto, esse meu comportamento, às vezes é situação para o comportamento de outra pessoa, ok?
Então, isso é um recorte didático para que a gente consiga compreender. E o que eu quero trazer aqui de importante? Às vezes, uma situação X, ela traz, eu apresento um comportamento para essa situação e o meu marido, alguém que está aqui perto de mim, apresenta um outro comportamento completamente diferente. Se a equação do comportamento é linear e ela é igual para todo e qualquer comportamento, até fiz uma brincadeira lá no post, né? Comportamento é comportamento e vice-versa. Quem foi o filósofo que falou isso, hein? Jogador de futebol. Jardel. Então, foi jogo a jogo, Clássico né? é clássico. Clássico é clássico e vice-versa. Lindo. Clarien, que prazer ter você aqui, uma pessoa que está viajando de férias e está aqui na nossa live, bom demais. Obrigada pela presença. Então, assim, a gente tem uma situação antecedente, uma resposta e uma consequência. Esse é o recorte. E o que faz a gente se comportar de maneira diferente em situação semelhante? Tudo aquilo que está guardado aqui dentro e tudo aquilo que é eliciado aqui dentro. Então, eu fiz ali um coraçãozinho aqui, que é aquilo que a gente sente, nossas emoções. Ah, Priscila, mas as emoções não são sentidas no coração, são sentidas no cérebro. Sim, com certeza. Se eu desenhasse uma amígdala ali, que é o centro das emoções no cérebro, acho que nem eu identificaria, porque eu errei, inclusive, na prova quando eu fui colocar o espeto lá. Tirei 0 nessa questão. Aponte a amígdala. Enfiei o espetinho no lugar errado. Então, assim, o coração aqui e aqui tem um balãozinho de pensamento. Luciana, boa noite. Gente, mas eu tô muito honrada hoje. Outra pessoa aqui em viagem de férias, no lugar lindo desse Brasilzão. Aqui me prestigiando, obrigada. E aí, então, gente, esse comportamento, esse R aqui, ele depende muito do que eu sinto e do que eu penso. Então, vamos lá para a situação que eu descrevi para vocês. Eu tô saindo do trabalho, cansada, estressada, e eu já sei que a situação é essa. Então, eu sinto raiva, droga, vou chegar em casa e vai estar aquela confusão, aquela bagunça. E eu penso, o que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou fazer para me esquivar de todos aqueles mamãe, papai, que eu não aguento. E aí eu já estou completamente preparada para que nesse comportamento ser reativo, agressivo, mal às vezes, esqueço do meu amor. E aí eu chego em casa e reajo, falo, ai, olha, não conversa comigo não, que eu tô estressada. Daqui a pouco, assim que eu terminar de tomar meu banho, aí depois assim que eu terminar de ver o jornal, assim que eu dormir. E nunca que a criança tenha aquele tempo, a gente tem aqui as consequências. Que pode ser o choro da criança, que vai piorar ainda mais a situação. Pode ser a raiva da criança, que vai dizer, meu pai é injusto, não me ama. Ele vai olhar para o seu olho assim, vai dizer, eu não sou mais seu amigo. Você é um papai mau, eu quero outro papai, eu quero outra mamãe. Atrasada, mas chegou. Obrigada, Érica. Bem-vinda. Então, a gente vai ter uma série de consequências aqui a curto prazo. E a médio prazo, hein? O que será que pode acontecer? Afastamento, rompimento de vínculos. E essa criança pensa assim, falar com meu pai? As crianças de temperamento mais brando. Falar com meu pai? Eu não. Ele não presta atenção no que eu falo mesmo? Pra quê?
As crianças de temperamento mais forte vão dizer, hoje, quando ele chegar, eu vou falar papai, 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 papai 70 vezes, porque eu vou ser o pior dos piores. A longo prazo, a gente vai ter uma série de problemas de comportamento. A gente vai ter mentira, a gente vai ter enganação, porque ele nunca me escuta, para que eu vou conversar alguma coisa com ele? Então as crianças vão generalizando esse comportamento de se afastar dos pais, de não contar as coisas, de omitir coisas. E aí a gente chega a uma fase que fica mais difícil, que é a adolescência, que as crianças vão se tornando elas mesmas, vão começando o treino para a vida adulta, que já tem um afastamento normal, natural, benéfico, esperado, mas a gente não tem conexão nenhuma. E isso é muito ruim. A gente pode ter muita ansiedade, a gente pode ter depressão, a gente pode ter envolvimento com drogas, a gente pode ter muita coisa ruim. E a gente não vai estar perto, a gente não vai estar conectado com os nossos filhos. Isabela já disse isso pra mim, não sou mais sua amiga. Tem noção de quantas vezes que eu já ouvi isso? Eu não sou mais seu amigo, você é uma mamãe ruim, eu quero outra mamãe. E aí, gente, essa consequência de curto prazo, por exemplo, eu não sou mais seu amigo, se torna situação para novas respostas nossas, para novos comportamentos. Então, meu filho olha na minha cara e me diz, eu não sou mais seu amigo. E dependendo do tanto que eu tô conectada com a raiva que eu tô sentindo, eu fico com mais raiva ainda. E eu digo para ele assim, você não é meu amigo não? E quem é que vai comprar sua roupa? Quem é que vai te levar para a escola? Quem vai fazer sua comida? E aí a gente começa a disputar poder. E se a criança tem 3 anos, a gente fica parecendo que tem 2, só que fala. E aí, isso da gente preparar o ambiente interno, de ter clareza de qual é o comportamento que a gente deseja ter com a nossa criança, facilita muito, facilita muito. Maristela, por exemplo, pode trazer alguns exemplos aqui pra gente, se você quiser. Renata, boa noite. Sobre o sono. Se hoje, por exemplo, eu tive aqui tensão pré-live. Gente, as crianças sentem, elas estão conectadas com a gente. Eu não fico estressada, nervosa porque tem live, né? Isso aqui foi preparado antes do almoço, eu fiz aqui o meu rascunho, né? Preparei essas questões, fui anotando num papelzinho à parte perto do meu celular as perguntas, porque eu uso ele para fazer a live, então não teria como eu acessar. Mas ainda assim, as crianças sentem isso, né? O Joaquim, o Celso colocou aqui, TPL, e tensão pré-live. Eles sentem que existe uma angústia minha para que eles durmam. E olha, não é durmam logo, porque o toque de recolher acontece por volta de 7h30, 8 horas. Gente, 2 horas dá muito tempo das crianças dormirem, principalmente que foram para a escola, né? Gastaram, estão cansadas. E no dia da live, olha, desde o dia 31, que a gente tá com uma rotina de sono bem diferente, né? Que eu e o Celso decidimos que a gente não vai mais ficar com eles no quarto, ninando, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, é delicioso, mas tá ficando pesado pra gente, no sentido do tempo que a gente investe, Igor, boa noite, do tempo que a gente investe pra ficar ali. É um tempo que não tem grande preparação, grandes coisas para eles, né? A gente tem ali o tempo de contar a história, de fazer a nossa oração, de daquela brincadeira gostosa na cama e tal, de empurra e travesseiro e cobre, enfim. Isso a gente não deixou de fazer,
mas não fica mais ali ninando, batendo no bumbum, cantarolando uma musiquinha. Nós decidimos, conversamos com ele, eles toparam e a gente começou no dia 31. A gente chegou em casa tarde da noite e começamos, né? E eu compartilhei isso com a Maristela, que tinha conversado aqui sobre cama compartilhada. Inclusive, ela fez um repost de uma orientação nossa, que eu fiquei muito feliz. Eu espero que esteja dando tudo certo aí. Então, a gente precisa ter clareza do que a gente quer. Eu decidi que meus filhos vão dormir sozinhos, com o consentimento deles, com a conversa, com respeito. Ah, acordei, a partir de agora vocês dormem sozinhos, tranca a porta e azar? Não é isso. A gente tem um planejamento, né? A gente precisa ter planejamento para que as coisas deem certo, para que eu tenha certeza do que eu vou fazer e para eu dar para a criança segurança. Então, assim, nós vamos ficar no quarto até vocês adormecerem. Então, ficamos sentados na cama, um sentado na cama de cada um. Estamos em transição ainda com respeito. É isso, a criança... Quantos anos ela tem, Maristela? É 4 ou 3? Confundi agora. Suelen, boa noite. E aí, a gente vai preparando uma transição de mais ou menos 3 dias. Então, a gente está sentado ali na beirada da cama, daí a pouco a gente levanta, fica em pé, perto, e vai se afastando aos poucos. Agora a gente já fica, mãe, boa noite. A gente já fica no cantinho da porta e o nosso próximo passo é ficar 3 anos e meio. Então, acertei, né? Nem eu, nem você, nem 3, nem 4. Então, assim, o próximo passo é que a gente fique na porta e que eles consigam adormecer por eles mesmos, mas sabendo que a gente tá ali, que a gente já fez a oração, que a gente já brincou, que a gente já contou a história. Então, assim, é um processo que a gente precisa estar muito conectado de saber se a criança tá segura ou não. E é essa preparação da minha certeza consciente de que eu quero e eu sei que é importante para eles, que eles precisam aprender a dormir sozinhos. Qual é o passo a passo? Então eu tenho clareza do que eu vou fazer para não ficar naquilo, meu Deus, dou colo ou não dou colo hoje? Não, hoje não tem colo. Hoje eu tô aqui sentada na beirada da sua cama e eu vou ficar aqui até 3 horas da manhã se for preciso. Tô aqui, tamo junto. Então é o respeito desse processo de conseguir conduzir a criança àquela situação de relaxamento, por exemplo, que ela precisa para dormir, aqui nesse exemplo. Então, nós precisamos disso, dessa clareza, porque o nosso cérebro funciona fugindo da dor, buscando o prazer. O nosso cérebro funciona economizando energia. Se eu já sei como aquilo vai funcionar, eu já sei como é, eu já sei que consequências eu vou ter, eu não preciso ficar ali racionalizando. Vamos pensar na direção, gente. Você está ali acostumado a vida toda a dirigir um carro manual. São raríssimas as pessoas que pegam o carro automático e não mete o pé no freio com força, como se estivesse usando a embreagem. É verdade ou não? Quem já teve essa experiência aí? Porque o nosso cérebro trabalha com a economia de energia. Então, aquele comportamento que era ali repetitivo, de eu dirigir o carro manual, a mão na marcha. É um vício comportamental que o nosso cérebro já tá ali. Para que você está com a mão naquilo? Não precisa daquilo. Ai, você está respondendo que ele é uma dessas pessoas. Então, o nosso cérebro, nessa economia de energia, ele vai buscar o caminho mais rápido, que é aquele caminho que está pronto, que é aquele caminho que foi reforçado durante a vida. E a gente tem... a Adalberto falou ontem sobre isso, né? Usando o carro automático e às vezes o cérebro vai naquele caminho mais rápido, naquele caminho automático e mete o pé no freio achando que é a embreagem e o carro sacode. Pois bem, pessoal, eu quero saber de vocês, assim, se ficou claro isso de preparar o ambiente interno, do que a gente quer. A gente pode usar uma
série de mecanismos para fazer conexão. Por exemplo, aquele dia que eu tô com muita raiva, que eu tô estressado, cadê aquela música? Aquela música que você escuta, que você vai para outro lugar, que te relaxa, que te inspira, que te conecta com a sua família. Então, existem pequenos comportamentos que a gente faz que conecta a gente. Hoje eu postei aqui para vocês a mesa que eu preparei. Vocês estão falando sobre o quê? Jessie, é isso? A gente está falando sobre consciência, que não basta ter consciência para uma mudança comportamental. A gente precisa ter clareza do que quer e precisa preparar uma nova trilha. Como eu quero agir da próxima vez, tá bem? E agora eu vou responder umas perguntas que deixaram lá nos stories e eu acho que vai ficar fácil de compreender isso. Então, assim, vamos lá para... Tem um exemplo muito, muito, muito bom, que foi assim, sobre o tempo positivo. Saber controlar... Camila, boa noite. Saber controlar o comportamento de quando tá com raiva, né? De não partir para a guerra com a criança e usar o tempo positivo para nós, que é, vazar. Barulho lá em cima, parece. Vazar da situação problema, daquela situação que te deixou com muita raiva, né? Eu já dei aqui alguns exemplos de... Há pouco tempo, inclusive, uma situação de que eu tava brincando com o Francisco e ele me deu um tapa. Gente, qualquer pessoa que leva um tapa, principalmente se você não tá esperando, se você não tá brigando com alguém, você sabe que você vai apanhar, né? Lá aquelas brigas de escola, de puxar cabelo e tal. Você não tá preparado para apanhar naquele momento. E você apanhar de um filho, aí olha, a emoção, você tava ali conectado com o amor, brincando com a criança, aí você toma um tapa. O que você pensa? A emoção que vem na hora é raiva. É raiva, você precisa se proteger. Como assim que essa criança que eu tô aqui dando maior amor me bate no meio da brincadeira? E o meu pensamento é, isso é injusto, ele não poderia ter feito isso comigo, eu não bato nele, eu respeito, eu converso. E todos esses pensamentos vêm na nossa cabeça e muitas vezes aqui, num comportamento automático, numa resposta aqui, vem um grito, vem uma frase de humilhação, você não pode fazer isso comigo, ou então uma frase autoritária, eu sou sua mãe, você me respeita. E às vezes a criança nem sabe por que ela deu aquele tapa, foi uma atitude ali automática, né? Então o tempo positivo é a gente ter clareza de quando aconteceu uma situação que eu sei que eu não vou suportar, que eu não vou controlar o grito, ou que eu não vou controlar o tapa, eu vou sair correndo. A pergunta principal que tem que ter em mente é: minha criança está em perigo? Ela está ali numa janela perigando cair do terceiro andar? Ela tá no estacionamento, eu vou entrar dentro do carro e fingir que nada tá acontecendo? Não, isso não. Mas essas são situações raras, tá, pessoal? Corre, se tranca no quarto, respira, se conecta com você, né? Minha criança é pequena, eu preciso compreender por que esse tapa aconteceu. E depois eu também contei pra vocês aqui que ele falou que quando eu fiz, ele sentiu medo. Ele sentiu medo, que ele fez? Me atacou. Talvez se fosse uma criança de temperamento mais brando, ele ia chorar, ia correr. E ele me atacou, né? Minha mãe virou um monstro e eu vou atacar. E calhou da reação dele ter ido no meu rosto. Mas eu poderia ter feito uma série de interpretações antes mesmo de conversar com ele sobre isso. Então, o tempo positivo, a gente precisa ter clareza de quando acontecer X, eu vou pro meu quarto, eu vou me trancar no meu quarto. E aí, cada vez que eu penso, cada vez que eu me conecto, cada vez que eu realizo essa meta, né? Porque eu defini que toda vez que acontecer X, eu vou fazer Y. Eu vou pro meu quarto, eu vou pro banheiro, eu vou dizer, espera só um pouquinho, não é, eu vou sair de perto de você, eu vou me trancar no meu quarto, não é uma ameaça. Eu preciso de um tempo para pensar, eu
tá acontecendo comigo, é a minha emoção, é o meu pensamento, daqui a pouco a gente conversa, que agora eu não dou conta. E aí, cada vez que a gente realiza, a gente reforça essa nova trilha. É como se a gente abrisse mais um pouquinho do caminho. Quanto mais eu reforço uma trilha, mais eu enfraqueço a outra. Eu enfraqueço o grito, eu enfraqueço o tapa. E aí, Priscila, e se eu gritar? Se você gritar, você vai se desculpar pelo grito, já que não é isso que você quer fazer. Reforce a situação, eu não gosto quando você faz isso e isso e isso, esse comportamento não é legal, tem tais e tais consequências. E da próxima vez eu vou tentar sair de perto, como eu tinha planejado, e não gritar com você, porque eu sei que é desrespeitoso, porque o grito dá pane no sistema, a criança fica assustada, sente medo da gente, e não é isso que a gente quer. Fala sério, quem aí quer que o filho sinta medo? Eu acredito que todos vocês que estão aqui não querem isso. Querem se sentir amados, querem se sentir respeitados, para que também possam dar amor e dar respeito para as crianças. Francis, boa noite. Minha sogra entrou, um prazer ter você aqui. Esse comportamento automático é difícil de controlar. Sim, ele é. Ele é difícil da gente controlar porque a gente já fez muitas vezes, porque a gente já ouviu muitas vezes. Quantos de vocês aqui que já disseram, eu não bato na minha criança, e que aconteceu uma birra, e que aconteceu alguma falta de respeito, ou algum comportamento inadequado, e alguém disse assim para vocês, isso é falta de umas palmadas, falta de couro, dá uma surra de vara nesse menino pra você ver se não melhora. Mariana, boa noite. Respirar, isso aí, 180 vezes é ideal. E respirar cheirando a flor, soprando a vela. Aproveita e ensina pra criança. Pera aí, vamos acalmar junto que agora eu fiquei nervosa. Segura na mãozinha e fala, vamos comigo. Me ajuda, eu preciso me acalmar, ó. O mais comprido que vocês conseguirem fazer. Né? E aí, pessoal, vamos lá, mais alguns aqui. Sobre engolir sapo, que teve, o grito realmente não dá em nada. Com meus alunos, a gente sempre conversa. Geralmente, em Yara, as conversas dão certo. Sabe por quê? Porque as crianças se sentem respeitadas. Numa situação onde a gente se sente escutado, vamos pensar numa situação de autoridade, pessoal. Pensem vocês assim na faculdade ou já adultos, numa situação de trabalho, que vem aquele professor ou aquele chefe e dá mó sermão e você fala assim, caramba, eu não tinha que escutar isso. Ou, será que ele não podia falar com respeito? Só pega essa porcaria desse relatório que você fez aí e refaz que tá ruim. Diferente dessa figura de autoridade chegar para você e dizer assim, você tá bem? Aí a pessoa se conectou com você. Mas por quê? Não, porque habitualmente os seus relatórios são tão descritivos, são tão bem apresentados e esse não tá legal. Eu queria saber se tá tudo bem com você. Cara, como é que você vai ficar com raiva de uma pessoa dessa? Você vai falar, eu amo o meu chefe, ele é um cara muito bacana, olha aqui, ele tá preocupado comigo. Ah, Priscila, mas isso soa um pouco irônico ou um pouco falso. Gente, isso é estratégia. Isso é estratégia. O que que você quer? O que que você quer aqui, ó? O que que você quer de consequência? E se comporte para ter as consequências que você deseja. Quando alguém chega pra gente com rispidez, com grosseria, a primeira coisa que a gente faz é a gente se arma inteiro, fala, vem que eu tô preparado. Né? Se o chefe diz que seu relatório tá uma porcaria, você fala, porcaria é você, não sabe de nada. Se eu não tô aqui pra fazer esse relatório, você acha que esse cara aí vai saber aí a tartaruga em cima do poste, vai saber quem foi que colocou esse cara aí? Você fica puto, por mais que você admire seu chefe, você vai ficar brava com ele, não vai querer trabalhar ali mais. E se for uma pessoa muito brava, muito cheia de coragem, muito cheia de força, vai falar, me demito, quero ir embora.
Não quero mais estar aqui. Não é? Não é verdade? A gente se sente valorizado quando alguém chega pra gente preocupado com a gente. É gente conversando com gente. Isso nunca, nunca, nunca vai ser substituído. As nossas crianças precisam compreender isso. Elas estão vivendo numa era completamente eletrônica. É tudo muito rápido, é tudo muito veloz, é tudo automático. E nós, pessoas, nós não somos assim. Né? Ensinar para as crianças a respeito do processo, conversar, fazer um bolo, esperar o bolo assar, saber que aquilo leva um tempo, que todas as coisas têm um processo, que por mais certinho que você faça, o bolo pode não ficar assim, né? Essa Coca-Cola toda. E isso não é fácil, porque a gente tem todo um suporte social, cultural, de que criança não tem que querer nada. Criança tem que obedecer. Mas obediência cega, é isso que vocês querem? Vocês querem um filho robozinho, que o professor fala faz, ele faz, o professor dizer, ele não questiona, e daqui a pouco vai ser um adulto que tá lá no ambiente de trabalho que vai, engolir sapo, como disseram aqui, certo? Ainda bato. Bater é um comportamento socialmente aceito, socialmente reforçado, né? E que a gente às vezes tem experiências. Bater funciona no curto prazo? Funciona que é uma beleza. Bate, o menino desce da árvore na hora, desce do sofá na hora, desce da mesa, come, faz o que você quiser, você tá agredindo ele. Vocês imaginam se eu dissesse pra vocês assim, a partir de agora vocês não podem mais bater no filho de vocês. E se bater, eu bato em vocês. Louco, contraditório, humilhante. Só que a gente faz pouca reflexão. Os comportamentos automáticos vão acontecendo e a gente não traz eles para a consciência e fala, não, peraí, como é que é isso? Então quer dizer que eu tô dizendo para minha criança que ela não pode bater no irmão dela, que se ela bater no irmão, eu vou bater nela? Gente, é loucura. Loucura, loucura, loucura. Então, tô falando que eu poderia falar 20 horas? Já estamos aqui há 1 hora. Bom que eu falei de todas essas respostas aqui, né? Da caixinha que eu coloquei lá. Dudu, boa noite. Olha aí, meu primeiro filho, meu primeiro tester aqui com a gente, meu enteado. Riqueza, Deus te abençoe, meu filho. Certa vez levei 15 minutos para acalmar a Isabela e um parente me disse que resolveria em 10 segundos com uma chinelada. Então, assim, Maristela, ele tem toda a razão. Ele resolveria em 10 segundos com uma chinelada. Mas essa seria a consequência aqui, a curtíssimo prazo. Que é possível que daí 10 minutos também a criança fizesse tudo de novo. Né? Quantas situações que a gente tem assim, o menino sobe em cima da mesa e fala, não, sobe, tira o menino. Daí o menino tá em cima da mesa de novo, que a vontade dele é forte, ele quer subir em cima da mesa, aquilo ali tem algum significado, é importante para ele. Mas a consequência é a curto prazo. Dessa criança que apanhou, que foi humilhada. Eu apanhei, virei gente. Gente, eu não tô dizendo que quem apanha vira bandido, não é isso. Mas é a conexão que a gente faz com a criança, que a gente deixa de estabelecer. Se eu posso fazer de maneira diferente, investir 10 minutos do meu dia para ensinar uma coisa importante para o meu filho. Cara, são nossos filhos. Eles são tudo para nós. Não é assim que a gente diz? Você é tudo. Você é minha riqueza. Você é minha vida. Como assim você vai resolver alguma coisa em 10 segundos, temporariamente e às vezes por um tempo muito pequeno? Então é disso que eu quero falar para vocês, dessa conexão interna, da gente se preparar para aquela situação. Bem, pessoal, vou fazer mais posts sobre isso e ainda vou trazer essa semana para vocês uma novidade boa, que é o que vinha depois do meu aniversário para quem acompanhou os posts.
Quero desejar um ótimo ano para vocês. Um grande beijo. Quem está entrando agora que não conseguiu ver tudo, assiste.